fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amados irmãos, através deste conteúdo eu quero relatar o que eu penso e sinto através da minha fé nas palavras de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso Deus onipotente, Salvador de todos nós, e que Ele fundou a nossa Santa Igreja Católica através de Pedro. Então, eu quero relatar aqui alguns versículos bíblicos que me faz crer que realmente Pedro é o fundador de nossa igreja através de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo fundou nossa igreja em Pedro. A mim, que dantes fui blasfêmio e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorante na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui Pedro se declara que ele acredita fielmente que Jesus é o Senhor, que veio a este mundo para salvar todos os seus pecados, e ele, dos quais ele se sentiu o principal. Então, começa aqui a história de Pedro, no meu entendimento. Em Mateus 16, 18, nós vamos encontrar o seguinte: E também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui, Jesus, vendo o reconhecimento de Pedro, Pedro teve a oportunidade de receber essa graça aqui, onde Jesus atesta que Pedro, na verdade, foi o nome que ele teve, porque antes ele tinha um outro nome, não é isso? Era Simão. E aí Pedro, Cefa, que quer dizer pedra. Então Jesus fundou a igreja sobre Pedro, começa aqui. E aí nós vemos ali que Jesus até deu para ele as chaves dos céus e ordenou a ele que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui será desligado no céu. Portanto, então, no meu entendimento, não há dúvidas de que aqui está a fundação de nossa Santa Igreja Católica. Por isso nós temos Pedro como o primeiro Papa de nossa Santa Igreja Católica. Em Mateus 5,10 nós vamos encontrar: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Bem, aqui Jesus atesta que nós seremos injuriados, todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor, que procuram viver a palavra de Deus, que procuram levar a palavra de Deus, como se diz, esparramar a palavra de Deus, levar a palavra adiante, vamos dizer assim. Todos nós sofreremos perseguições, porque a palavra de Deus, ela é luz. E onde a luz chega, ela incomoda as trevas. As trevas, ela não quer a luz. Então, por isso que quando você fala da palavra de Deus com veracidade e procura viver a palavra de Deus, você vai sofrer perseguições. Se prepare, mas você não será derrotado. Por quê?
Porque se você crê firmemente que Jesus é o Senhor e você fala a palavra dele, o Espírito Santo, nas horas mais difíceis que você será impossibilitado de falar, de vencer aquela dificuldade, o Espírito Santo agirá em você e você será vencedor porque você está com Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Mateus 14, 29, nós vamos encontrar: ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Bem, amados irmãos, aqui, Pedro, ele vendo Jesus, aquela passagem maravilhosa, vendo Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram ali, não só ele como os outros, não, é um fantasma, tal. E aí Pedro, porque ele tinha assim, vamos dizer assim, algo, né, algo mais em relação aos outros apóstolos, junto a Jesus, é uma colocação minha. E aí Pedro disse assim: bom, mas se és tu, Jesus, ordenas que eu vá ao teu encontro. E aí Jesus: venha. E ele foi. E ele, meu Deus do céu, caminhando sobre as águas, como Jesus vinha caminhando ao seu encontro. Só que quando ele estava se aproximando de Jesus, houve uma ventania, ficou mais forte, e ele naquele instante teve medo. O que significa teve medo? Teve medo porque a fé naquele instante, eu não diria que ele perdeu a fé, mas ele vacilou um pouquinho. Todos nós não temos aquele momento de incerteza na vida? Temos. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele teve aquela: meu Deus do céu, será que isso é verdade? E eu estou andando sobre as águas? Naquele instante, ele começou a afundar. Jesus toma ele pela mão e disse: homem fraco de fé, por que duvidastes? Então Jesus o repreendeu, porque Jesus viu a fraqueza de Pedro. É maravilhosa a palavra de Deus, né? Meu Deus do céu. Em João 21:15, nós vamos encontrar: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuidas dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Bem, olha aqui, gente, que passagem tão importante, onde Jesus, tendo, vamos dizer assim, aquele apreço por Pedro, porque Jesus viu em Pedro a base fundamental de sua igreja. Então, de alguma forma, vamos dizer assim, não posso dizer que foi isso, mas vamos dizer assim, que Jesus queria pô-lo a uma prova ali naquele momento. Por 3 vezes consecutivas, Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava. Na segunda vez, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas na terceira vez, ele ficou assim, de certa forma, um pouco assim, equivocado, vamos dizer assim. Até a palavra nos fala que ele ficou assim, de certa forma, magoado, né? Pois Jesus está com aquela insistência, perguntando 3 vezes consecutiva a mesma pergunta: Pedro, tu me ama? E aí ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. É lógico que Jesus vendo, conhecendo o coração dele. Então, Jesus percebeu que naquele instante
como eu, como você, todos nós temos aqueles momentos de incerteza em nossas vidas. Certas coisas nos acontecem, nos deixa triste, aborrecido, mesmo que você está vendo que é um caminho certo, que você está trilhando, mas às vezes surge algumas divergências que nos faz ficar balançado, contraditório, aquela coisa, né? E aí Pedro ficou, de certa forma, meio balançado, vamos dizer assim. Mas ele acabou atestando: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pelas todas as vezes, o que Jesus responde a ele? Apacenta minhas ovelhas, ou seja, cuide de minhas ovelhas. O que significa isso? Na tradução, no meu entendimento, significa que cuide do meu rebanho. Apacenta minhas ovelhas é cuidar do rebanho, cuidar da igreja de Jesus Cristo. Aquela igreja que Jesus fundou sobre Pedro, para que Pedro fosse o patrono, o nosso primeiro Papa da Santa Igreja Católica. É o que o Toninho do Tarques está entendendo. E por último, vamos finalizar aqui com um versículo interessante, lá em Atos 1,14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui significa que eles estavam reunidos, suplicando, orando, agradecendo a Deus com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus. Aqui diz as mulheres, então seria inúmeras mulheres. E Maria, aí a palavra fez questão de colocar e Maria. Significa que Maria, a mãe de Jesus, também se fazia presente nesta reunião onde eles faziam súplicas. E aqui foi Pedro que ordenava, que era, vamos dizer assim, o coordenador desta reunião entre os apóstolos. E essas mulheres, das quais Maria fazia parte, a palavra está nos dizendo. Amados irmãos, está aqui mais um vídeo conteúdo sobre a palavra de Deus e sobre a veracidade de nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Por que Apostólica Romana? Porque nós seguimos a tradição dos apóstolos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos do Senhor. Todos aqueles que crêem na palavra do Senhor é discípulo dele. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, um grande abraço e a iluminação do Divino Espírito Santo, que ela chegue em cada um de nós, para sempre iluminar cada vez mais a nossa mente, para que nós conseguimos enxergar com clareza e entendimento e discernimento a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,